A paz do Senhor, irmãos, amém? Os irmãos podem sentar. Eu louvo a Deus pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Tenho convicção que os irmãos estão bem alimentados, mas ainda não acabou não, viu, irmãos? Tem muito mais aí, tá bom? Tem gente que Deus chama assim nos acréscimos do segundo tempo. O Espírito de Deus dá um grito no coração do irmão, o irmão sai largando tudo, vendendo tudo e indo para a China. Já vi isso acontecer, né? E já aconteceu comigo. Graças a Deus eu ouvi muito novo. E tenho experimentado as coisas de Deus na minha vida a partir da vida missionária. Eu vou passar um vídeo para os irmãos, porque eu tenho ideia também que muitos irmãos aqui nos vê trabalhando, envolvidos muitas vezes aqui com a realidade da igreja, e lá fora também com o campo missionário, mas não tem ideia do que é a APEC. Nós preparamos um pequeno vídeo para os irmãos terem ideia. Esse vídeo também fala do desafio que nós estamos enfrentando para a construção da nova sede, que está sendo finalizada já em Goiânia. Eu pedi ao irmão Renato, pode soltar aí, irmão Renato, o vídeo, por favor. A Aliança Pro Evangelização das Crianças é uma missão internacional com obreiros em mais de 190 países do mundo. É uma missão interdenominacional, servindo as igrejas evangélicas, cujos princípios e práticas baseiam-se na Palavra de Deus. A visão da APEC é a evangelização, o discipulado e a integração das crianças à igreja. Seu trabalho é semear a Palavra de Deus no coração dos pequeninos. Para alcançar seus objetivos, a APEC realiza diversos treinamentos para professores. Oferece uma literatura bíblica adequada e alcança as crianças através de múltiplos ministérios nos lares, escolas, igrejas e lugares distantes. Os missionários da APEC não trabalham sozinhos, mas são auxiliados por uma equipe de voluntários, homens e mulheres cristãos comprometidos com o ministério infantil e que, acima de tudo, amam a Jesus. Nosso atual desafio tem sido a construção da sede própria da missão no estado de Goiás. Estamos adiantados, mas ainda há muito a fazer. Precisamos de ajuda. Olá, irmãos. Bem-vindos à APEC Goiás, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Fazer parte desta história. Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Amém, graças a Deus. Isso aí é a APEC, irmãos. Hoje a APEC está em 200 países do mundo, um pouquinho mais, mas 196 países reconhecidos pela ONU. É a maior agência missionária do planeta, voltada para o Ministério de Criança, especificamente. Deus me deu a oportunidade de fazer parte da APEC. Nos 2 últimos anos eu estou em treinamento, né, em formação para entrar de fato como obreiro por tempo integral. Eu pastoreava em Brasília, me especializei em evangelização em áreas de risco e marginalizadas. A primeira igreja que eu tive a oportunidade de trabalhar foi uma igreja que nós abrimos, eu e a Carol. Nós éramos noivos quando abrimos essa igreja.
dentro de uma favela no entorno de Brasília, na região de Lusiânia, onde a Força Nacional estava atuando. A primeira alma que Deus nos deu foi um ex-presidiário da Papuda. E a partir dele o Senhor nos deu muitas outras vidas, né, para o Senhor Jesus. E eu me lembro que como o lugar era muito violento, e algumas vezes nós encontrávamos algumas ameaças embaixo da porta da igreja, onde os traficantes falavam que ia pegar a Carol, ia violentar a Carol, se ela andasse por ali sozinha. Tudo isso muitas vezes nos causava medo, espanto, insegurança. Nós tínhamos, alguns domingos nós não íamos, porque nós nos sentíamos ameaçados demais. Mas eu me lembro de um dia que nós fizemos uma grande cruzada evangelística lá no bairro, e nós não tínhamos estrutura para colocar som nem nada, porque tinha chovido muito e lá não tinha asfalto. Abriu umas valas assim no chão, assim, né? E parecia um rio. Aí eu fui e aluguei um caminhão, irmãos, um caminhão truco traçado, atravessei ele na rua, pus o som em cima, chamei uma banda para tocar e ministrei. Eu me lembro que eu trabalhei tanto naquele dia, quando me deram a palavra, que eu olhei para minha roupa. Eu estava todo sujo, igual um pedreiro. Eu falei, agora vai, né? Eu vou pregar desse jeito. E eu me lembro que não tinha muita gente assim na rua, tinha algumas pessoas só, e os irmãos da igreja envolvidos. Mas eu me lembro que quando eu fiz o apelo, as pessoas saíram de dentro das casas e vieram até o caminhão, com as suas mãos para cima, aceitando o Senhor Jesus. Antes desse momento, um traficante daquela região passou por lá, e me deu uma ordem para tirar aquele caminhão de lá. E eu falei para ele passar por cima. Ô, meus irmãos, eu falei isso assim de cabeça meio quente. Todo mundo ficou com medo, né? Rafael, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, nós não vamos tirar esse caminhão daí. Eu deixei uma brechinha lá para passar. Se ele quiser, ele passa por lá. Eu fui possuído pelo divino descontentamento, mesmo que possuiu Davi, irmãos, o Espírito de Deus. E aquilo causou um certo desconforto nos irmãos, em mim também. Depois eu pus a cabeça no lugar e falei, os irmãos vão embora, né? Eu vou vir para cá toda semana, agora eu estou enrolado. Mas Deus nos deu tanta graça que, alguns dias depois, eu recebi uma palavra lá na igreja. Eu falei, o rapaz está te chamando ali num bar. Eu sabia que era esse moço. Eu falei, ele vai me fazer agora. Senhor, eu estou pronto. O Senhor é fiel, eu creio. Carol, eu vou lá, você fica aí. E a Carol ficou, ela não quis ir não. Ela é esperta. E quando eu entrei lá, o moço veio me pedir desculpa. Disse que tinha bebido e estava com a cabeça quente. E falou que a gente estava fazendo um bom trabalho, que ele não ia atrapalhar mais não. A obra de Deus, ela é assim. Quando não é o desafio no campo, é o desafio que nós encontramos dentro da nossa própria casa. É a resistência, a dificuldade financeira, nosso próprio coração muitas vezes resistindo o chamado de Deus. Mas eu quero alertar os irmãos uma palavra que está em Apocalipse capítulo 3. O Senhor tem me levado a ler muito capítulo 3 de Apocalipse por dois motivos. O primeiro eu vou ler aqui, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escrevo: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Era uma igreja que aparentemente diante da sociedade era uma igreja fervorosa, era uma igreja viva. As pessoas olhavam para ela, via beleza, via qualidade, via um culto organizado, via um tanto de coisa. Mas para Deus, quando Deus olhava para essa igreja estava morta. Não tinha nada nessa igreja que alegrasse o coração de Deus. A perfeição que existia ali era humana, não era do Espírito de Deus. E a outra coisa que o Senhor tem me incomodado muito, está no capítulo 3, um pouquinho mais na frente, que diz bem assim, verso 18, já para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. A provação tem muito valor. Deus considera a provação e a luta como ouro. E a igreja, ela tem que ser experimentada, e nós temos que ter prazer em ser experimentado pelo nosso Deus na nossa vida cristã. E o texto diz assim: para que te enriqueças, e vestidos de branco, e vestidos brancos para que te vista. Deus está exigindo da igreja o quê? Uma igreja que enfrenta as dificuldades e é aprovada, e uma igreja que enfrenta as dificuldades com santidade. É o que Deus está falando aqui. Mas tem uma coisa aqui que mexe muito comigo. Um pouquinho mais na frente, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende. A palavra zeloso aqui no grego é ardor, é calor, é humanidade pelas pessoas, é amor pela pessoa. Ou seja, a igreja, ela perdeu o amor pelas vidas, o amor pelos próximos, o amor pelas pessoas. E é interessante, você sabe o quê? É a maneira como Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, a porta entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Deus é quem nos faz poderosos nessa obra. Deus é quem nos chama para isso. Infelizmente, a igreja da pós-modernidade tem perdido seu amor. A gente assiste televisão, vê uma tragédia, a gente sai comentando sem exercer nenhuma compaixão por aquelas pessoas, pelo que está acontecendo. Às vezes a igreja se envolve com um projeto missionário, igual a igreja que se envolveu, aquele projeto grande. E infelizmente a gente tem que ouvir de terceiros o seguinte: não sei para que ir tão longe, não sei para que ir para lá, tem tanta gente aqui precisando. Meu irmão, se está indo lá é porque Deus deu condições dessa igreja ir lá. E as que não chegam lá, Deus usa elas aqui. E quanto mais Deus der, mais longe nós vamos. Porque eu estava ouvindo a irmã Bilde falando aqui, o meu coração ardeu, vontade de ir para a China, né? Mas um negão desse tamanho lá na China não ia fazer muito efeito, não. Né? O povo oriental, eles não dão muito ouvidos para o afrodescendente, né? Então, talvez o senhor, lá na África eu ia ser muito mais utilizado, não é verdade? Mas dá vontade de ir embora, rápido. Quase que eu falei para ela: irmã, me dá logo o endereço aí que eu estou doido para ir embora. A vontade que a gente tem é essa, e não é só porque é ir para lá, para ter aquele status de missionário, não. Mas é fundamentado no testemunho que ela deu aqui, onde as pessoas estão sendo mortas, as crianças perseguidas, os órgãos sendo vendidos, crianças sendo vendidas como escrava sexual. O país é o país dos burocratas, o pobre sofre, não tem nada para fazer, nada para comer, nada para progredir, não tem espaço nenhum. Você vê aquela vida lá, você sabe que Jesus pode mudar a história de uma vida daquela. Nós sabemos disso. E o que nós fazemos? Nós dobramos os nossos joelhos dentro da igreja e oramos bem assim: Senhor, aquela conta, Pai, vai de encontro àquela dívida, abre a porta, Senhor, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, Deus, prospera meu ministério, meu chamado, eu, a mim, e o próximo é uma igreja morta. É o que Apocalipse está falando aqui: a igreja perdeu o ardor. Ela não consegue mais gastar meia hora de oração pelo outro sem lembrar de si mesma. Nós não podemos ser assim. Aproveite nessa conferência missionária. Pegue o ídolo que tem dentro do seu coração, que é você mesmo, e traz aqui no altar, e preencha o seu coração da vontade de Deus na sua vida. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58, diz assim, ó: mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ter amor por vida machuca, dói, arranca pedaço mesmo. O evangelho, o trem é doido mesmo, irmão. É dolorido, mas é assim, e nós temos que vencer esse negócio. A vitória está depois disso. Pastor, você tem propriedade para falar? Eu acho que eu tenho. Ontem meu coração ansioso para estar aqui. Olha o que acontece. Só missionário e milionário vive algumas coisas, viu, irmãos? Eu tenho vivido mais as coisas de missionário, de milionário só de vez em quando. A Carol desceu de casa, do apartamento, sozinha, coisa que ela não faz, e se perdeu. Na hora de vir para a igreja, 1 hora perdida, caiu, machucou, ficou desorientada. Pedi ajuda lá no condomínio, nós encontramos ela em outro bloco, no 6º andar, totalmente desorientada. Nossa, eu chorei demais, o susto foi muito grande, eu e meus meninos procurando ela. E eu falei: meu bem, vai deitar, eu vou ficar com você aqui dentro de casa. Ela falou assim: eu fiz um propósito com Deus de ir na igreja hoje, eu vou na igreja hoje. Quando ela fala assim, irmão, não adianta você resistir a ela, não. Quem conhece a Carol já sabe como é que ela é. Com muita dificuldade, ela andando com dificuldade, eu vim, trouxe, sentei ela ali, participamos do culto. Depois o pastor, no fim do culto, orou por ela e nós fomos embora.
Nós temos enfrentado muita dificuldade com o tratamento da Carol. Ela tem respondido bem ao tratamento, inclusive o câncer que ela tem diminuiu 70%. É um milagre muito grande que nós estamos experimentando. Por outro lado, o Senhor tem nos permitido viver a sequela das cirurgias e os efeitos colaterais dos remédios que ela tomou durante esses 4 anos de tratamento. E não tem sido fácil. Se os irmãos olharem para a minha vida, eu continuo exercendo missões. Para que eu vá para o campo, minha mãe vai e fica lá. Quando minha mãe não está, minha irmã. Quando minha irmã não está, minha tia. Todo mundo faz missões. Para mim ir, alguém tem que ficar com a Carol. Para eu ir, alguém tem que cuidar dos meus filhos. Mas eu não tenho coragem de dizer não para Deus. O problema que eu tenho lá em casa é pela vida da minha esposa, que sofre de uma enfermidade incurável segundo os médicos. A minha pergunta para os irmãos aqui hoje, para me terminar, é: qual é a desculpa que você tem para Deus para não ir? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.